내 것이다. Bem-vindos ao vídeo que não possui spoilers, pois aqui apenas irei listar os meus dramas favoritos de 2020. E esse ano tão complicado devido ao vírus chatos está chegando ao fim. E uma das coisas positivas foi a quantidade de drama que consegui acompanhar. Para mim foi um ano de dramas maravilhosos, com boas surpresas e algumas decepções também, claro. Antes de começar a lista desse ano, eu só queria mencionar o drama chinês Legend of Concubine Zhen Huan, ou como é mais conhecido, Empress in the Palace. Um drama de 2012, que é um clássico maravilhoso para quem gosta de dramas de harém e tive o prazer de assistir esse ano. Claro que em 2020 eu assisti outros dramas que não foram lançados nesse ano, mas focarei essa lista nos dramas que realmente foram lançados em 2020. Confesso que foi um ano em que teve vários dramas que eu gostei muito e que foi bem difícil escolher apenas 5. Lembrando que essa é só a minha opinião, baseada no meu gosto pessoal. Então vamos lá. Em quinto lugar, Eternal Love of a Dream, drama chinês, é uma fantasia histórica influenciada pela mitologia chinesa, com romance e aventura, e tem 56 episódios. É a continuação do clássico Eternal Love de 2017, agora aqui, focado na história da raposinha Bai Fengjiu e o imperador Dong Hua de Jun. A rainha Bai Feng é a única raposa vermelha de 9 caudas do mundo. Um dia, ela é atacada por uma besta selvagem e é salva pelo primeiro imperador do céu, Dong Hua. Grata e se sentindo endividada, ela passa um tempo servindo a Dong Hua como empregada e o acompanha para derrotar um Lorde Demônio. Enquanto os dois passam um tempo juntos, ela percebe que sua gratidão se transforma em amor. Mas infelizmente Dong Hua há muito tempo se esqueceu do que é o amor. Embora os corações mais frios possam derreter, incontáveis vidas serão suficientes para unir esses dois corações? Essa era uma continuação muito esperada por mim, e com certeza não me decepcionou. O drama nos faz rir, chipar, chorar, é perfeito. Em quarto lugar, Tudo Bem Não Ser Normal. Drama coreano, é um drama familiar com comédia e romance, com 16 episódios. Esse é um dos dramas queridinhos do ano. É sobre um agente de saúde de uma enfermaria psiquiátrica, que é um homem inteligente, com uma grande capacidade de simpatizar com os outros, com muita paciência, resistência, mas é muito fechado. Ele vive com seu irmão mais velho, que é autista, e frequentemente se mudam de cidade em cidade devido aos traumas do seu irmão. Do outro lado temos uma escritora popular de contos de fadas, que sofre de um transtorno de personalidade antissocial, que é extremamente egoísta e arrogante. O trio lentamente começa a curar as feridas emocionais um do outro. Para mim, esse drama é uma obra-prima, super diferente, consegue ser engraçado e profundo ao mesmo tempo, e com atuações primorosas, e trata de temas delicados de uma forma maravilhosa. Em terceiro lugar, The Wolf, drama chinês, é uma fantasia e ficção histórica com romance e batalhas, e tem 49 episódios. Mas a Xin é filha de um governador e conhece um menino que foi criado por lobos, e ambos criam uma forte amizade. Porém, eles são obrigados a se separar quando o menino cai de um penhasco. Um rei cruel decide resgatar o menino e levá-lo como filho adotivo. Assim, ele passa a ser o Príncipe Bu. 10 anos depois, o Príncipe Bu se reencontra com Zai Xin, por quem é apaixonado. Os dois amantes se envolvem na luta pelo poder e muitos mal-entendidos se colocam em seus caminhos. Que drama, que drama. Como eu me emocionei. E o lobo sem dúvida já entrou para o hall dos meus personagens favoritos. Mas esse drama é aquele tipo que uns amam, outros odeiam. Eu particularmente amo dramas que dividem opiniões. E fiquei muito satisfeita de ver um drama mais pesado, com uma pegada medieval como esse. É um drama com uma proposta diferente e que sem dúvida para mim marcou esse ano. Em segundo lugar, Love and Redemption, drama chinês, é uma fantasia sobrenatural de época, influenciada pela mitologia chinesa, com romance e artes marciais, e tem 59 episódios. Há 1000 anos atrás, os 3 reinos, mortal, celestial e demoníaco, viviam em harmonia, até que a tribo dos demônios se rebelou. Com a poderosa Estrela Moxa como seu general, a tribo demoníaca matou milhares e quando estavam prestes a vencer, a deusa da guerra aparece e os elimina. No presente, o líder da seita, Shao Yan, organiza um torneio de artes marciais para jovens. Sua filha, Xuanji,
Nasceu privada de seus sentidos e é terrível em artes marciais. No torneio ela conhece Sufan, o extraordinário discípulo do Palácio Lise. Durante o torneio, primeiro eles se tornam amigos, e então começam a desenvolver sentimentos mais profundos, iniciando assim um romance que está atrelado a conspirações do passado. Esse é aquele drama que todo mundo ama. Ama a história, ama os protagonistas, ama os secundários, ama o final, ama até o vilão. Ops, nem todo mundo ama o vilão, mas ele sem dúvidas é um grande vilão. Serei sempre apaixonada no casal desse drama, e principalmente em Sufan, protagonista maravilhoso. Sem dúvidas pra mim, ele é o melhor personagem do ano. E em primeiro lugar, Flor do Mal. Drama coreano. É um thriller psicológico com mistério, romance, crime e melodrama, com 16 episódios. Baek Hae-sung parece ser o marido ideal. Trabalhando como artesão, seu trabalho árduo lhe permitiu proporcionar uma vida boa para sua esposa e filha. Ele é um bom exemplo do que um marido deve ser. Mas essa fachada perfeita esconde alguns segredos muito obscuros que nem mesmo sua esposa, Cha Ji-won, sabe. Sua esposa é uma detetive de homicídios que busca incessantemente pela verdade. Ao investigar um caso particularmente cruel, ela se encontra em um caminho sombrio que pode destruir as próprias bases da sua vida feliz. Primeiramente, deixar claro aqui que Lee Jung-gi é meu opá supremo. Para mim, ele é o deus da atuação. E aqui ele não decepciona. E ainda contracena com atores à sua altura, e todos dão um show nessa história incrível. Adoro uma trama que realmente a gente teme pelos personagens, e aqui é tensão todo o tempo, criada de forma primorosa e com muito pouco, só em um olhar, em uma fala. Esse drama é o pacote completo da perfeição. História, diálogo, atuação e cenas. Até eu fiquei surpresa com o quanto eu gostei desse drama, pois não sou tão fã de dramas policiais e gosto mesmo de histórias de época, então aqui tive uma grata surpresa. Flor do Mal, sem dúvidas, é meu drama favorito de 2020. Então é isso. Esses são os meus top 5 dramas de 2020. E você? Qual é o seu top 5 dramas desse ano? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau!